Se você nunca quebrou um osso na vida, mesmo depois daquela queda épica de bicicleta, se cores parecem mais vivas para você do que para todo mundo, então você pode estar carregando segredos genéticos que apenas 1% da humanidade possui. Nos próximos minutos, vou revelar como descobrir se você é geneticamente diferente. E quando você perceber o que seu corpo é capaz de fazer, vai entender por que a ciência está obcecada com pessoas como você. A verdade é que a maioria de nós acredita que somos geneticamente normais, que nossos corpos funcionam exatamente como os de todo mundo. Mas você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter superpoderes? Por que uns dormem 4 horas e acordam descansadas? Por que nunca se machucam? Durante décadas, pensávamos que essas diferenças eram sorte, estilo de vida ou apenas coincidência. Até que os geneticistas descobriram algo revolucionário. Existem mutações raras que transformam pessoas comuns em verdadeiros super-humanos. E o mais incrível, você pode ter uma dessas mutações e nem saber. Por isso, vou compartilhar os 10 sinais mais claros de que seu DNA carrega códigos genéticos extraordinários. A ciência nos ensinou que mutações genéticas são sempre prejudiciais, mas isso é apenas meia-verdade. Existem mutações benéficas que aparecem em menos de 1% da população global. São como upgrades naturais do software humano. Por exemplo, existe uma mutação no gene LRP5 que torna os ossos praticamente inquebráveis. Pessoas com essa mutação têm densidade óssea 3 vezes maior que o normal. É como ter um esqueleto de aço dentro de um corpo humano. Outra descoberta fascinante. Algumas pessoas nascem com 4 tipos de células de visão em vez de 3. Isso significa que elas veem literalmente milhões de cores que são invisíveis para o resto de nós. E tem mais. Existem mutações que permitem funcionar perfeitamente com apenas 4 horas de sono por noite. Essas pessoas não sentem cansaço, não perdem produtividade e vivem como se tivessem 30 horas por dia. Agora, imagine descobrir que você tem uma ou mais dessas supermutações. O que realmente muda tudo é entender que essas características não são acidentes, são adaptações evolutivas que nos dão pistas sobre o futuro da humanidade. Cada uma dessas mutações representa uma vantagem evolutiva que pode se tornar comum em algumas gerações. Por exemplo, a tetracromacia, a capacidade de ver cores extras, pode ser crucial para detectar doenças, identificar alimentos ou até mesmo para profissões futuras. A mutação do sono curto pode ser uma resposta natural ao ritmo acelerado da vida moderna. E os ossos inquebráveis, uma adaptação perfeita para atividades de alto risco e longevidade extrema. Mas aqui está o ponto que mudou minha perspectiva. Essas mutações não são apenas sobre habilidades físicas. Elas revelam como nosso corpo está constantemente se adaptando e evoluindo, mesmo agora, neste momento. Cada característica única que você possui pode ser um indicador de que seus genes estão um passo à frente da evolução. Isso significa que entender seu perfil genético não é apenas curiosidade, é autoconhecimento profundo. É descobrir não apenas quem você é, mas quem você pode se tornar. E quando você identifica essas características em si mesmo, algo poderoso acontece. Você para de se ver como normal e começa a reconhecer suas capacidades extraordinárias. Quando comecei a pesquisar sobre isso, percebi que eu mesmo tinha alguns desses sinais, e provavelmente você também tem. Por exemplo, sempre achei estranho como certas pessoas reclamam de mosquitos, mas eles simplesmente me ignoram. Descobri que existe uma mutação no gene ABCC11 que torna algumas pessoas invisíveis para mosquitos. Ou aquela amiga que consegue identificar qualquer tempero na comida. Ela provavelmente é uma superprovadora, com receptores gustativos hipersensíveis. E aquele colega que dorme 4 horas e está sempre energizado? Muito provável que tenha a mutação D e C2. A mudança de perspectiva acontece quando você para de ver essas características como esquisitices e começa a reconhecê-las como vantagens genéticas. De repente,
Aquela sensibilidade a cheiros que sempre incomodou pode ser hiperosmia, um olfato super desenvolvido. Aquela visão exagerada para detalhes pode ser tetracromacia, a capacidade de ver cores que outros não veem. E aquela resistência física que sempre teve pode ser resultado de ossos ultradensos ou músculos mais eficientes. Essa mudança de perspectiva é libertadora. Você deixa de se adequar aos padrões normais e abraça suas características únicas. Mais importante, você entende que essas diferenças não são defeitos a serem corrigidos, mas superpoderes a serem desenvolvidos. E quando você reconhece isso, sua autoestima e confiança se transformam completamente. Agora, como você pode identificar se tem alguma dessas mutações raras? Vou compartilhar um método simples de autoanálise. Primeiro, faça o teste dos ossos. Pense em todas as quedas, acidentes e impactos que você já teve. Quantos ossos quebrou? Se a resposta for 0 ou muito poucos, apesar de situações de risco, você pode ter a mutação LRP5. Segundo, teste de visão cromática. Olhe para um pôr do sol e conte quantos tons diferentes você consegue identificar. Se você vê nuances que outras pessoas não percebem, especialmente em rosas, roxos e vermelhos, pode ter tetracromacia. Terceiro, monitore seu padrão de sono por uma semana. Anote quantas horas você dorme naturalmente e como se sente ao acordar. Se você funciona perfeitamente com 4 ou 5 horas de sono consistentemente, pode ter a mutação DS2. Quarto, teste de sensibilidade. Observe como você reage a sabores, cheiros e sons comparado a outras pessoas. Se você é extremamente sensível a esses estímulos, pode ter hiperosmia ou ser um superprovador. Quinto, analise sua resistência a insetos. Em ambientes com mosquitos, você é menos atacado que os outros. Se sim, você pode ter a mutação ABCC11, que altera seu odor corporal natural. Documente essas observações por 30 dias e você terá um perfil claro das suas possíveis características genéticas únicas. Agora eu quero que você faça algo importante. Nos comentários, conte qual dessas características você reconhece em si mesmo. Escreva, eu posso ter e explique por quê. Vamos criar a maior base de dados de características genéticas raras do YouTube. Se você descobriu algo surpreendente sobre si mesmo, marque 3 amigos que também podem ter características únicas. E se este vídeo mudou sua perspectiva sobre suas características diferentes, deixe um like para que eu saiba que devo fazer mais conteúdo sobre genética. Inscreva-se no canal, porque na próxima semana vou revelar como essas mutações podem influenciar sua carreira, relacionamentos e longevidade.